Tá gravando, tá gravando? Tá gravando já? Então é REC, meu parceiro. Fala galera do YouTube, beleza? Lord Gamer na voz para mais um vídeo insano aqui no canal. E hoje, minha tropa, é isso. Vamos falar um pouco, como vocês viram na thumbnail, sobre os chips. Vamos desmistificar aí, destrinchar um pouco sobre os chips. Tem muita galera que tem dúvida referente ao que colocar no seu Pokémon, o que que eu faço, como que eu coloco o meu upo. Então, vou trazer um pouco para vocês aqui referente a esse sistema de up do Mega Moon, tá? Então, alguns outros jogos que são parecidos com o Mega Moon não tem, mas o Mega Moon tem esse sistema de chip e ele é muito bacana, muito legal, tá? Não esqueça de deixar seu like já, se inscreve no canal. Eu tenho relatos que algumas pessoas estão sendo desinscritas aqui do canal automaticamente. O YouTube faz isso direto mesmo. Então, confere se você ainda segue inscrito, né, no nosso canal. Se você não segue já, se inscreve novamente no canal, ativa o sininho de notificação, deixa seu like, fortalece muito. Fora que o YouTube tá com um novo sistema aí de hypar o vídeo, é isso mesmo. Aí embaixo deve ter algum botão de hypar o vídeo. E esse botão de hypar não custa nada para vocês, mas ajuda muito nós criadores de conteúdo. Então ajuda a entregar melhor o nosso conteúdo para mais pessoas que consomem aí o mesmo tipo de vídeos. Então, se você puder clicar no botão de hypar aí, vai me ajudar demais. Fora isso, galera, aqui embaixo tem o QR Code, aqui do lado tem aqui do lado tem a nossa meta pro teclado gamer. Então, eu conto com a colaboração de todos vocês. Então, quem gosta do meu trabalho e quem pode colaborar e contribuir, é só escanear o QR Code e mandar qualquer valor, 2, 5, 10, 50, 100, qualquer valor que você puder estar colaborando e contribuindo com a gente é muito importante para o meu trabalho. Lembrando que quando você manda uma colaboração durante os vídeos, você manda a sua mensagem, não é igual na live, não vai sair na hora. Então, no próximo vídeo, eu vou estar transmitindo a sua mensagem aqui para todo mundo saber que você é um dos colaboradores aqui da live que ajuda a gente demais todos os dias. Eu vou dividir esse vídeo dos chips em dois, tá bom, galera? Vão ser dois vídeos dos chips, falando um pouco sobre os chips ofensivos e um pouco sobre os chips defensivos, tá bom? Hoje a gente vai destrinchar um pouco sobre eles, então fica no vídeo até o final para você não perder nem um pouco desse conteúdo. Vou acessar aqui. E antes da gente começar, eu já queria pedir desculpa a todo mundo que acompanha as lives. Não tivemos live no domingo, nem tivemos live na segunda. Eu tive um problema com a minha filha mais nova, recente. Surgiu uma bola, né, na gengiva, pela parte de dentro, por causa do dente dela. Ela tá tendo alguns problemas dentários. E aí, infelizmente, eu tenho ela é inscrita em 2 convênios, e nenhum dos 2 convênios eu consigo a cobertura para fazer o canal no dente dela. Então eu tava na correria para lá e para cá que nem maluco, atrás de dentista, de emergência, etc, para tentar ali solucionar esse problema, para parar a dor, né? Então, a gente que é pai, a gente tem que dar prioridades. Então peço desculpa para quem acompanha a live sempre, mas eu acabei ficando muito cansado e eu não ia entregar uma live de qualidade para vocês como eu sempre entrego. Então, eu acho que todos vocês estão comigo aí pelo diferencial, que eu sempre entrego a maior qualidade possível e eu me entrego mesmo para isso aqui. Então, eu não ia conseguir fazer com tanta ênfase, com tanto amor, com essa preocupação que eu estava. Graças a Deus está se encaminhando, né? O tratamento é um pouco caro, porque o convênio não vai cobrir, nenhum dentista faz. Mas a gente se aperta aqui, se aperta ali, no final das contas dá tudo certo, tá bom? Então, sem muita delonga, desculpa aí as explicações, mas vamos embora pro vídeo. Galera, uma coisa muito importante do chip que você tem que entender. Aqui no Time Limits Evento, geralmente sai um evento aqui de chip, tá bom? Então, eu vou ver se eu acho alguma imagem para mostrar para vocês. Então, aqui no Time Limits Event, sai geralmente os chips que você deve comprar. Então, são os 3 primeiros que você deve comprar. O que ele vem nesses chips? Ele vem tanto essas caixas, tá? Então, você vai acumular 60 caixas comprando os 3 primeiros. Então, se você investe no jogo, já é um bom local para você investir. Lodi, mas eu não cheguei no level dos chips ainda. Devo investir ou não? Sim, você deve. Para quando você chegar, você já ter os chips necessários para poder fazer esse up, tá bom?
Então, ele vai te entregar essas caixas vão chips aleatórios, então vamos abrir essas 60 caixas aqui para vocês entenderem. Os chips vermelhos é a última etapa dos chips. Então, ele é dividido em várias etapas e os chips vermelhos são a última, o mais top que tem, tá? Como as runas, né? Aqui as runas vermelhas são as mais top que tem. Então, é muito importante que você coloque eles no seu Pokémon. Luad, eu não gasto no jogo, como eu faço? Não tem problema. Você vai pegar os chips menores, vai colocando ali no seu Pokémon. Quando der pra summonar ali nos chips, eu vou mostrar pra vocês. Você vai summonando e vai pegando e é isso. Fora isso, então a gente, por exemplo, ó, tem caixa de chip roxo que vem em alguns eventos, por exemplo. Então a gente geralmente abre para poder usar eles como up. E eu vou mostrar pra vocês como funciona. Então fora isso, deixa eu ver se eu acho pra vocês aqui. O item que ele dá também quando você faz a compra. Esses aqui. Então esses chips aqui, ó, Purple Chips, então chips roxos, tá? Também vai dar nessa compra. Então, mano, upa muito chip isso aqui. Isso aqui upa muito chip, é muito bom, tá bom? Então, primeiramente, qual level que eu libero os chips, né? Então, aqui em treinamento, você vai ter aqui chip. Que level que eu libero isso aqui? No level 80. Precisa mexer na cidade para isso? Não precisa, tá bom? Então, o chip, ele é liberado automaticamente no level 80. Quando chegar no level 80, você vai liberar aqui os chips. Atualmente, eu uso chip somente nos meus Pokémons principais. Eu tô para poder, depois que eu upar os meus Pokémons principais, guardar um pouco de chip para começar a upar os Pokémon secundários. Montar uma comp secundária, efetivamente, e aí colocar os chips na comp secundária. Quando eu pretendo fazer isso e quando eu recomendo vocês fazerem isso? Quando vocês chegarem no level 85, que aí vocês vão liberar um up que chama Z-Move, tá bom? E aí você vai ter certeza da comp que você vai utilizar, porque muda muito os Pokémons com o Z-Move. Então, após o Z-Move, você ter certeza da comp que você vai utilizar, você monta a sua comp principal, monta uma comp secundária e aí sim, efetivamente, você coloca os chips nela. E quando o seu time principal tiver full chips, aí você começa a upar a comp secundária, beleza? Bom, o que eu tô usando de chip na minha comp aqui? Então, por exemplo, vou pegar os chips que são ofensivos, tá? Então, por enquanto, salvo me engano, atualmente eu só uso um Pokémon de chip ofensivo. Deixa eu só ter certeza aqui. É isso mesmo. Eu só uso um Pokémon chip ofensivo, que é a nossa Shiny Mega Gardevoir, que é o meu DPS principal do time. Quais são os chips que eu uso nela? Então eu uso aqui Fire Dance e uso o Lone Wolf, tá? Então os chips que eu uso ofensivos são esses. Então aqui você tem diversos tipos de chip. Então são 9 tipos, né? 4, 8, 9 tipos de chip, tá? Tem tanto os ofensivos quanto os defensivos, tá bom? Então os atributos que o chip vai dar, você pode selecionar por aqui também. Mas vamos mostrar para você cada chip, né? Primeiro. Então, Fire Dance. Eu não tenho nenhum Fire Dance vermelho? Acho que eu tenho. Acho que até Purple a gente tem, né? Deixa eu ver se por um acaso não tem algum... Não tem algum... Ah, mas a gente consegue ver por aqui, ó. Definir efeito. Então aqui, ó. Selecionar tipo. Desde o verde. O que vai alterar entre um e outro? Verde, azul. Tá vendo que vai aumentando a porcentagem? Até chegar no vermelho 9%. Então, olha a diferença. O quanto faz diferença você ter o seu chip vermelho. No verde 3, 4, 5 e 6% até o dourado. Quando você pula pro vermelho, ele não upa 1%, ele upa mais 3%. Vamos pegar a parte de baixo, então, ó. Se seu ataque for bloqueado, a taxa de crítico e o dano crítico aumenta em 14% nas próximas 1 ou 2 rodadas. Então, depende do efeito. Então, vamos pôr aqui, ó. Aqui a gente vai colocar 5% para a próxima rodada, 7% para a próxima rodada, 9% para a próxima rodada, 14% para as próximas 1 ou 2 rodadas. No vermelho, já são assim, ó, se seu ataque for bloqueado ou não for um crítico, então já mudou. Além dele ser... Se ele for bloqueado, ok. Só que se você der um ataque e ele não for um ataque crítico, também já ativa o chip. Olha como mudou totalmente o chip Fire Dance. Porque até aqui, você só vai ter o quê?
se seu ataque for bloqueado. Ponto final. Só que quando chega no vermelho é se seu ataque for bloqueado ou se ele não for crítico. A taxa do crítico e o dano crítico vão aumentar em 18%. Então pula aqui de 14% para 18% nas próximas 1 ou 2 rodadas, tá? Vamos ver o chip em específico. Lógico, o que é o chip? Como que eu coloco? O que eu coloco? O chip, ele é um pouco parecido com as runas. Então ele tem que estar em sintonia. Você tem que colocar vários do mesmo tipo para eles entrarem em sintonia. Então, por exemplo, do Fire Dance a gente tem 2, porque a gente ativa somente o primeiro efeito, tá? Então a gente ativa o primeiro efeito. Qual seria o segundo efeito dele? Então, por exemplo, se eu colocar 2, eu ativo um efeito. Se eu colocar 4, eu ativo os 2 efeitos. Lembra das runas? Se eu colocar 3 ou se eu colocar 6, é a mesma coisa. Aqui é se eu colocar 2 ou se eu colocar 4. Então, por exemplo, a gente ativa o primeiro. O segundo seria, ó, o que é o primeiro? Ele aumenta o P-ataque e o SP-ataque, tá bom? O segundo efeito é, se o seu ataque for bloqueado, blá, 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 aquele mesma coisa que eu falei. Então, esse aqui não tá ativo. Então, quando a gente vem aqui em definir efeito, o primeiro efeito é esse, o segundo efeito é esse. Todos os chips vão dar algum atributo. Então, os atributos de cima aqui são atributos padrão. Cada chip vai dar um atributo. Por onde são... O que divide os chips, né? Vamos lá. Eu acho que deve estar tendo algum bloqueio que os chips que eu abri aqui da bolsa não estão aparecendo, talvez. Vamos fechar e abrir aqui de novo. Ó. Ah, não, na verdade a gente tem... Não, a gente tem... mas a gente tem chips vermelhos. Aí, boa, agora apareceu todos. Legal, devia estar com algum filtro, né? Então, o que divide os chips? Tá vendo essa pontinha do chip aqui, ó? Essa pontinha é o que define o chip. Então, onde ele vai encaixar? Então, esse chip aqui, ele só encaixa aqui. Esse chip de lado aqui só encaixa aqui. Esse aqui só vai encaixar aqui e assim sucessivamente, tá? É isso que difere um chip do outro. Cada chip, ele vai te dar um tipo de atributo. Ó, HP, ataque, HP, P ataque e P defesa e SP defesa. P e SP defesa também é o mesmo, desculpa. E esse aqui é HP e ataque. Então, por exemplo, os meus estão utilizando o de HP e ataque e o de defesa, tá? Estão utilizando. E a ressonância que ele usa é essa aqui. E aí ele vai aumentar todos esses atributos conforme você vai upando ele, tá? Então, o bônus de ataque, dano de habilidade final, taxa de crítico e a recuperação, tá? Então, todos esses atributos ele vai sendo upado conforme você aumenta o level do seu chip. Eu estou usando os dois. E o outro que eu uso é o Lone Wolf. O que é o Lone Wolf? O Lone Wolf nada mais é do que 2. Definir estatística. Então vamos lá para o definir efeito do Lone Wolf. Lone Wolf. Vamos pegar do verde. P ataque, SP ataque, mesma coisa. Até chegar em 9%. Qual que é o segundo efeito que a gente está utilizando do Lone Wolf? Causa 5% a mais de dano de habilidade em alvos com mais de 70% de HP. Então é para você pegar aquele início de luta e já deixar o cara miadaço, tá bom? Então ele vai dar ali, ó, 5% a mais de dano. Se for no azul, 7% a mais de dano contra alvos com mais de 70% de HP. No roxo, 9%. Dourado, 15%. Habilidades contra alvo com mais de 70% de HP. E o vermelho? O vermelho já altera aqui. Olha a diferença do vermelho. Então até aqui, 70% de HP. Quando chega no vermelho, além de ser 20% a mais de dano, com alvos que tem 50% de HP ou mais. Então assim, tanto no começo da luta ali, você vai estar causando 20% a mais de dano com o seu Pokémon DPS, com o seu Pokémon principal de dano. Então, mano, ele vai bater muito, tá? Ele vai bater muito. Então eu recomendo muito que você utilize qualquer um dos dois. Luad, eu achei que essa habilidade aqui é melhor. Então você utilize 4 Fire Dance e 2 Lone Wolf. Beleza? Então assim, basicamente, os melhores tipos de ataque são esses, é os que eu recomendo vocês utilizarem. Ah, temos outros chips para ataque? Vamos lá olhar cada chip. P ataque e SP ataque. Para cada 1% de HP perdido, aumenta 0,1 de bônus de dano.
Então, conforme ele vai ficando miado, ele vai dando mais dano. Por que que eu não uso ele na minha Gardevoir? Porque a Gardevoir, ela tem a Gallade, que tanca muito. Então, o foco dela é não tomar tanto dano. Então, não vai upar tanto assim, tá bom? Vamos aqui, o Lone Wolf a gente já falou. Torstoise é de defesa. Esse aqui também é para defesa, HP. Snake Soul também é para defesa, vai aumentar HP. A gente vai falar um pouco deles depois, tá? Psychic é um suporte, um HP e ataque. Você pode usar ele também no lugar. Por exemplo, vou usar só 2. Em vez de eu querer aumentar muito meu P ataque, meu SP ataque, em vez de eu querer aumentar ele muito, eu vou aumentar o HP, o P ataque e o SP ataque. Vou aumentar menos o P ataque e o SP ataque, mas vou dar um pouquinho de HP ali para ele também. Também é legal, tá? E qual que é a segunda habilidade dele? Ao usar a habilidade Ult, tem 2% de chance de aplicar um efeito de controle aleatório. Então aqui é controle, tá? Então, por exemplo, a Gardevoir também serviria a ele. Se você usa sua Gardevoir para ter mais controle, você teria que utilizar 4 chips desse para você ter muito mais controle no campo, tá bom? Fear, ele vai aumentar o HP, o P ataque e o SP ataque, e ele é um outro suporte. Ao lançar a habilidade Ult, reduz a fúria do alvo aleatório em 180 na faixa de ataque. Então ele vai reduzir a fúria. A fúria é o que? A barra de especial dele, da ult. Possui 40% de chance, 100% de chance para a primeira habilidade ult, então 40% para as demais, 100% para a primeira, de aplicar redução de fúria ao alvo adicional. Então, ou seja, na primeira ult, além dele reduzir o alvo normal, ele vai reduzir outro alvo também. Nas outras, ele tem 40% de chance de fazer isso. Beleza? E Sacrifício, que vai aumentar o HP, P ataque, SP ataque, e ao morrer ou desmaiar, reduza o bônus de dano e a redução de dano de todos os seus inimigos em 12% por uma rodada. Então assim, se o Pokémon que estiver utilizando o Sacrifício morrer, então por isso chama Sacrifício, ele tá no campo para se sacrificar para ativar essa habilidade. Durante um turno, você vai tirar a redução de dano e o dano do seu inimigo. Então ele vai bater menos e tomar muito mais dano durante um turno, tá? Então esse aqui também é bem legal. Bom, os chips de ataque são esses, tá bom? No próximo vídeo eu vou explicar os de defesa, que são mais básicos. E aí eu já explico para vocês como é que faz os ups, tá? Desses chips e como eu devo upar esses chips, tá bom? Então, por enquanto é isso. Eu recomendo que você utilize no seu DPS esses chips para que você consiga extrair o máximo de recurso possível para você estar espancando os seus inimigos, né? E uma prova muito disso, então para quem tá no vídeo até o final, é só você olhar a classificação. Eu estou em terceiro na classificação. O primeiro aqui tem 700k a mais que eu de poder, e na minha arena até o momento eu estou em primeiro na classificação, tá bom? Então isso aqui é muito importante, né? Aqui a gente só bateu nos caras e não upamos nada. Então provavelmente eles bateram em mim, na verdade não conseguiram tomar o meu lugar. Então mesmo eu estando em terceiro na classificação, na arena a gente está em primeiro. Então isso mostra aí o quanto que esses chips e os demais ups vem fazendo diferença na conta. Então, copia aí que vai dar sucesso. Bom, família, vou ficando por aqui. O próximo vídeo já sai amanhã. Então, fiquem ligados para a parte 2 do chip para você pegar aí como funciona o chip defensivo. Tamo juntos da melhor forma. Um beijo no coração de vocês e fui!